A bolha da inteligência artificial está prestes a estourar. A bolha da IA, ela é bem pior do que você imagina. A gente está hoje na bolha da IA. Tudo é IA. Existe uma bolha de inteligência artificial? É o seguinte, galera, muita gente está falando aí do estouro da bolha da inteligência artificial. Estamos vivendo uma bolha da inteligência artificial. When exactly will this bubble burst? Because it's gotta give eventually, right? The AI bubble just popped. The big tech stock crash is just beginning. According to one analyst, the AI bubble is 17 times the size of the dot-com frenzy and 4 times the subprime. Será que teu dinheiro está seguro? Será que é o momento de você fazer alguma ação? Você não faz nada? O que você faz? Vamos falar sobre isso? A inteligência artificial já tem preocupado há um bom tempo, na verdade, os especialistas de muitas áreas. Com alto consumo de energia e água, e falando também da possibilidade de substituir as pessoas em diversos trabalhos, a inteligência artificial tem atualmente um potencial para destruir o planeta. Mas sobre o que está todo mundo especulando é o que acontece se a bolha estoura agora. Vocês lembram da bolha imobiliária americana de 2008, que resultou em milhões de execuções de hipoteca e inclusive uma recessão. E no final também dos anos 90 e início dos anos 2000, a bolha do .com, que custou 200 mil empregos e que deu um prejuízo de trilhões de dólares. Todas essas bolhas econômicas, elas aconteceram porque elas têm um padrão. Um ativo vai gerar euforia entre um monte de investidor, porque o valor dele começa a subir demais, e os aventureiros perdem dinheiro e geralmente causam um rombo no mercado. Não porque ele tenha um valor real, esse ativo, mas simplesmente porque tá todo mundo investindo, tá todo mundo comprando. Isso é o famoso Fear of Missing Out. FOMO, o medo de ficar de fora das oportunidades, de não lucrar enquanto tá todo mundo ganhando, de perder o investimento do momento. Só que à medida que mais e mais investidores vendem seus imóveis, seus carros, pegam empréstimo para poder entrar na jogada, essa bolha só cresce. Então é como se mais dinheiro estivesse literalmente entrando nesse mercado que não tem um valor agregado real, ele não tem uma geração de caixa, não é dinheiro de verdade, são dinheiros baseados em avaliação de empresas. E é aqui que o jogo fica sujo. Os grandes investidores, aqueles que têm informação privilegiada, eles percebem logo a bolha e tiram o dinheiro. Vocês já viram Warren Buffett fazendo grandes saques, inclusive nos últimos 5 anos. O velho só tá vendendo. Essa venda em massa derruba o valor do mercado e quem fica por último termina apenas com aqueles pedaços de papel. Ou enfim, se você tem ações da Oi, elas custavam R$10, hoje elas custam 50 centavos, você continua tendo ações da Oi. Só que se essa quebra for grande o suficiente para ameaçar a economia inteira, o governo é obrigado a agir, ele precisa intervir com o famoso bailout. Eles vão injetar dinheiro, vão injetar liquidez para que salvem os bancos e as empresas que criaram esse problema, numa tentativa meio que desesperada de evitar um colapso sistêmico. E o mercado de inteligência artificial, ele tem muitas características de uma bolha. O valor do mercado dos principais players, aquelas Big Seven Techs, né, que são as 7 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e a parte desse aumento de valor que tem uma base na esperança legítima que a IA vai transformar o mundo. Só que a outra parte é baseada apenas num hype momentâneo dessa indústria. As grandes empresas de inteligência artificial, elas têm inflado muito o seu próprio valor, fazendo trilhões de dólares em acordos umas com as outras. OpenAI, Nvidia, Oracle, tudo isso ajudando para gerar mais hype e atrair mais investimentos. Esse é um puta de um problema para o mercado financeiro. Só que de acordo com o MIT, inclusive num relatório, 95% das empresas que adotaram ferramentas de inteligência artificial ainda não estão vendo nenhum retorno financeiro com elas. E algumas das maiores empresas de inteligência artificial, como a OpenAI do Sam Altman, estão perdendo bilhões de dólares todos os anos. Outras, inclusive, como eu citei agora há pouco, como a Oracle, estão assumindo cada vez mais dívidas para poder financiar o seu desenvolvimento de IA. Só que isso liga um alerta gigantesco. Deixa a gente com uma dúvida. Qual que é o tamanho que essa bolha de inteligência artificial pode atingir? Até mesmo Jeff Bezos, um dos fundadores da Amazon, admite que tem muita especulação. The second thing that happens when people get very excited, as they are today about artificial intelligence, for example, is every experiment gets funded. Every company gets funded. The good ideas and the bad ideas. And investors have a hard time in the middle of this excitement distinguishing between the good ideas and the bad ideas. As 7 maiores empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial estão sustentando desproporcionalmente todo o mercado de ações dos Estados Unidos. Segundo uma estimativa, os investimentos de inteligência artificial, pensando em data center e outras infraestruturas que fazem com que você possa ter acesso ao ChatGPT, por exemplo, eles foram responsáveis por 92% do crescimento do PIB dos Estados Unidos no ano de 2025. Isso é muita coisa. E todo esse crescimento
crescimento, é óbvio, né? Criou alguns bilionários, tornou, enfim, outras pessoas titãs de tecnologia, uma galera que era rica ainda mais rica, mas e as outras pessoas? De uma forma ou de outra, essa conta sempre vai sobrar para o cidadão comum, seja nos Estados Unidos, na China, no Japão ou aqui. Lá nos Estados Unidos da América, 37 estados americanos já estão aprovando leis de isenção fiscal milionária para data centers. Então é um incentivo para que se crie mais data centers. Qual que é o resultado disso? Conta de luz subindo para poder alimentar a inteligência artificial e também uma comunidade, os próprios cidadãos vendo as suas fontes de água secarem. Quando o custo de energia global sobe, a inflação bate na tua porta. É uma questão de tempo. Então esses data centers, beleza, criam alguns empregos? Criam alguns empregos. Só que a maioria deles é temporário, entende? Eles têm um propósito específico, eles não chegam nem perto de compensar o estrago econômico que eles criam. Aqui eu preciso fazer um grande alerta para você que investe e vive no Brasil. O problema não é a tecnologia, não são as 7 Big Techs, não é a OpenAI, o problema não tá na Oracle, não tá na Nvidia, o problema é o preço que as pessoas estão pagando para poder entrar nessa nova oportunidade que o mercado tá dando. E se essa bolha estourar lá fora, não pense que você tá salvo só porque você tá morando aqui no Brasil. A nossa economia depende bastante do fluxo de capital estrangeiro. Quando os mercados desenvolvidos entram em crise, a liquidez seca nos países emergentes e ele volta para o dólar, para a segurança. Então, se os grandes fundos precisam cobrir perdas nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira atitude é vender ativo em país emergente. Então, eu vou tirar dinheiro do Brasil e vou repatriar o dinheiro. O efeito prático é puramente contábil, é uma questão de linhas de balanço. A saída de dólares vai pressionar o câmbio e vai aumentar a inflação interna. Simples de entender. No caso específico da inteligência artificial, a gente tem um agravante. O Brasil é consumidor, nós somos compradores. A gente não está fazendo parte dessa infraestrutura e ganhando valor de mercado ou coisa do tipo. Só uma empresa da Bolsa Americana equivale ao PIB do nosso país inteiro, no caso da Nvidia. Então a gente está pagando pelo processamento, a gente paga pela nuvem, a gente paga pelo chip, tudo em dólar. Então se a bolha estoura e a nossa moeda desvaloriza, o custo operacional de toda essa tecnologia aqui dentro dispara e trava totalmente o crescimento de empresas e de empresas interessadas, empresários que estão querendo mudar o rumo do país. E é isso que acontece. Howard Marks, no seu livro de ciclo de mercado, ele diz uma frase que resume muito bem o momento atual. A regra número 1 é que as árvores não crescem até o céu. E a regra número 2 é que os mercados raramente ficam no meio termo. Eles vão da euforia excessiva pro pessimismo exagerado. Vamos voltar lá atrás, galera. Vocês viram a galera falando de Bitcoin, todo mundo comprou Bitcoin, venderam Bitcoin, agora o Bitcoin tá lateralizado. Então é sempre assim. É interessante, todo mundo compra. É horrível, todo mundo vende. A inteligência artificial vai continuar existindo, mas vai haver correção, isso é óbvio. Assim como a internet continuou depois dos anos 2000, na bolha, e as empresas que tinham seu valuation esticado voltaram a se precificar da maneira correta, vai acontecer com a IA. Só que o investidor que estiver posicionado no topo dessa euforia vai pagar a conta dessa correção. Então se você tá comprando eufórico agora, tá subindo, tá fantástico, quando cair, você vai, ó. Na crise do .com, grandes empresas como a Amazon e a Microsoft não deixaram de existir. Elas se tornaram ainda maiores do que elas eram na época. As ações da Amazon caíram mais de 90%. E mesmo assim a empresa se manteve firme, investindo em tecnologia, melhorando o produto, pensando no sucesso do cliente, na experiência como um todo. O estouro da bolha limpou o mercado de aventureiros, de pessoas que queriam simplesmente colocar dinheiro e ver um resultado expressivo, e abre um caminho para quem não tinha valor real se tornar gigante. Isso aconteceu, isso vai continuar acontecendo. Essa é a receita clássica das bolhas. E é exatamente aí que tem uma oportunidade de mercado para nós brasileiros, mesmo dentro desse cenário totalmente caótico. Enquanto o mundo está discutindo software, a gente está sentado em cima dessa infraestrutura física necessária para que tudo isso funcione. O Brasil tem a terceira maior reserva de terras raras do planeta inteiro. Não tem chip, não tem processador, não tem data center, não tem nada sem os minerais que a gente tem aqui no nosso solo. Então, o mundo vai precisar do Brasil para poder manter a inteligência artificial rodando. Só que o nosso desafio não é apenas extrair minério, é a capacitação, a tecnologia, o desenvolvimento. Então a gente precisa preparar a nossa força de trabalho para a gente não ser apenas a fazenda do mundo, como eu sempre falo. Um país comoditizado é um país fadado à pobreza. Só que também um polo de desenvolvimento intelectual. O potencial está aqui. É por isso que o Grupo Botelhos investe em projetos estruturados, porque enquanto o mundo todo está querendo antecipar um novo movimento, saber quando é hora de comprar Bitcoin, quando é hora de vender suas ações dos Estados Unidos, quando é hora de entrar na Nasdaq, na NYSE. Gente, o Brasil tem uma das
poucas oportunidades no mundo inteiro para os seus cidadãos, que é poder investir diretamente não só na economia, mas na máquina que faz girar esse país inteiro. O dinheiro já está aqui dentro. Hoje nós somos praticamente 200 investidores, nós estamos no Brasil e em mais 3 países e a gente continua crescendo. Fica o convite para você. Se você está insatisfeito com os resultados dos seus investimentos, se você não entende de investimentos em licitações e reformas de alto padrão ou coisa do tipo, clique em algum desses links que apareceu na sua tela, ou então bota o seu telefone na frente desse QR Code que você vai falar diretamente com a nossa equipe e eu tenho certeza que a gente vai ter alguma solução que você precisa. Até o próximo vídeo.